Olá, pessoal, muito bom dia. O meu tema é um tema que daria para fazer um curso, várias aulas. Então, quando eu fiquei pensando sobre ele, eu pensei da gente fazer uma grande conversa. Alguém vai me avisar do tempo aqui, por favor, não sei se tem alguém. Uma grande conversa e reflexão sobre a importância da gente entender as desordens afetivas, o papel da educação e o que uma perspectiva tomista poderia ajudar nesse caminho, tá? Antes de tudo, eu queria que a gente tivesse uma postura aqui, não comigo só, mas durante todo esse evento, porque para mim, sempre quando a gente reúne pessoas interessadas em educação, boa educação, ordem, virtude, essas coisas todas, para mim já é um milagre acontecendo no século XXI. Tá? Então a gente tem que agradecer a Deus mesmo que tem pessoas interessadas nesse assunto, famílias interessadas, né? E um outro ponto também é o seguinte, que estar aqui e ouvir coisas que vocês gostam é sempre muito legal. Só que às vezes segunda-feira isso morre, né? Então sábado eu adorei, domingo eu estou meditando, segunda-feira a vida real me atinge, putz, aí eu já não vou fazer tanto, né? Meu filho está chorando, minha filha está chorando, enfim. Que vocês levem isso, eu vi que muita gente está anotando aqui, para praticar. Vocês vão ouvir muitas coisas aqui que não vão ser feitas na vida de vocês só porque vocês ouviram uma palestra, mas sim se vocês introduzirem isso na vida de vocês dia após dia, tá bom? Então vamos lá. Primeiro ponto para a gente começar a entender é que me parece claro, me parece óbvio que nós temos hoje uma crise na educação, não é verdade? Então, se educação há 1000 anos atrás, vamos dizer assim, se educava para as pessoas serem sábias e depois para as pessoas serem virtuosas, hoje em dia, quando você entra numa faculdade ou num colégio de maneira geral, não é para ser sábio e nem para ter virtude, não é verdade? É para ter diploma, né? Então, quando entra na faculdade, o que você vai lá buscar? Eu vou buscar um diploma, porque esse diploma vai me dar um emprego específico e isso vai me dar uma autoridade específica. Só que, para quem já entrou em faculdade, não é tão difícil se formar assim, né? Tinha um professor que falava assim, termine a faculdade com o menor esforço possível, né? E dá para fazer isso. Então, a finalidade dessa educação parou de ser um ordenamento e passou a ser um objeto de valor diante das outras pessoas. Diploma. E como bem disse o professor aqui, né, coloca-se quase como um fim último, não é verdade? A minha felicidade vai estar quando eu me formar em tal faculdade, em tal graduação. Eu lembro que nos anos 80, né, os nossos pais ali que nasceram, que foram pais ali nos anos 70, anos 80, viveram uma revolução cultural muito grande. E os pais dos anos 70 e 80 colocavam como um objetivo de vida ter filhos formados em faculdade, né? Era um valor pessoal. Meu filho tem faculdade, né? O que isso quer dizer? Nada, né? E cada vez foi dizendo cada vez mais nada, né? Porque às vezes a gente entra numa faculdade, por exemplo, eu sou psicólogo, eu entrei na faculdade, você passa 5 anos lá, quantos de colegas que em 5 anos não leram um livro de psicologia? Ou seja, você teve 5 anos para ler pelo menos um livro. Não leu. Por que isso é um problema? Porque ele se formou, né? Ele está formado, ele está na praça ali atendendo e pode atender você. E aí, você atenderia alguém assim? A gente nem está entrando ainda na dinâmica do caráter, a gente só está entrando numa formação técnica ainda, que não é boa. Ou seja, se a finalidade já está errada, que é só buscar um diploma, a busca ainda está sendo de uma forma errada. E hoje a gente tem variações. Porque se antes era a TV e virou o celular, antes, um pouquinho depois da TV ali vem o celular e vem você pesquisar no Google. Agora o que você tem? ChatGPT, faz um texto de 5 páginas para mim aí, né? Com citações do fulano de tal, né? E pronto. Aí o sujeito faz e nem confere, né? Então, assim, tudo passou para alimentar uma preguiça no final das contas. Ou seja, se a educação seria para elevar, não me parece mais que ela está elevando, né? E aí a gente vai caminhando nesses lugares da educação, tanto numa faculdade quanto em um colégio, né? Hoje, eu como psicólogo, muitas pessoas falam para mim assim, Rafael, é difícil procurar psicólogo hoje em dia, né? Na verdade, é difícil procurar qualquer coisa hoje em dia, na verdade. Então,
Pode fechar os olhos e entrar em qualquer colégio? Não. Qualquer faculdade? Também não. Né? Tudo, não é que ela é mais ou menos, parece que tudo ficou muito corrompido, né? Muito às avessas, e isso é sempre um problema. Então, se isso está corrompido, se isso está às avessas, então isso está alimentando alguma coisa no homem, né? Porque não tem como ser neutro, né? Ou a gente está crescendo, ou a gente está diminuindo. Ou a gente está caminhando dentro do campo da virtude, ou a gente está se direcionando para o caminho dos vícios. Então, quando a gente pensa hoje na educação de maneira geral, é uma educação para as paixões, não é a educação das paixões. É uma educação para as paixões. Paixões aqui, segundo Santo Tomás, movimento do nosso apetite sensitivo. Traduzindo em uma língua mais moderna, as paixões seriam as nossas emoções. Logo, se nós temos hoje uma educação para as paixões, nós temos uma educação para as emoções. E como eu falei agora há pouco, para educar as emoções? Não. Para estimular as emoções. Estimular esse lugar sensível. Ou seja, se você entra numa faculdade, você tem que se sentir bem. Como assim, professor? Você está me pedindo para ler 3 páginas de uma disciplina, né, que dura 6 meses? Isso é um absurdo. Eu poderia estar exagerando, mas não é isso, né? Eu vou fingir que vou ler, eu vou pedir alguém para resumir para mim. Então, tudo que desagrada sensivelmente passou a ser rechaçado. No final das contas, nós temos uma educação que é uma educação que vai sempre mimar de maneira direta ou indiretamente os alunos. E aí eu estou englobando a educação de novo, desde uma educação infantil até uma educação, né, dentro de uma faculdade, uma educação superior. Aqui nós temos um grande problema. Então imagina, né, se você é um adulto e a educação que você está recebendo dentro de uma faculdade é para mimar você. Então você recebe essa educação, você vai continuar essa educação. E quando que a gente vai relacionar a educação, como diz o professor doutor Henrique Martins, num livro chamado Ser e Educar, Fundamentos de Pedagogia Atomista, que ele fala que a educação é para levar o homem ao seu estado de excelência, que é a virtude. Não parece que quando eu falo que a educação é levar o homem para o estado de excelência, que é o estado de virtude, não parece que eu estou falando grego para o mundo de hoje? Por quê? Porque hoje tem uma palavrinha que virou assim um negócio assustador para a educação de maneira geral, que eu, como psicólogo, acompanhei dentro da minha faculdade de psicologia, porque os psicólogos também têm pavor dessa palavrinha, que é moral. A educação, ela se livrou, de uma certa forma, da perspectiva moral. Ou seja, não tem bem, não tem mal, tudo é relativo. Então, se a educação é relativa, para que você tem que aprender latim? Você é só um cara arcaico querendo ensinar latim para a criança, né? Ou seja, não tem mais um bem objetivo sendo contemplado, valorizado e incluído dentro de uma educação de alguém, de uma instituição, etc. Então, se nós não temos esse lugar, se nós temos um afastamento da moral, se nós temos, inclusive, um desconhecimento do que é o homem, então, se eu só estou movendo essa educação por uma perspectiva emocional, né, é como se fosse assim, imagina, vamos botar um Coldplay para tocar aqui daqui a pouco, para vocês se emocionarem, para dar aquele clima, para a gente curtir a palestra. Não é assim que funciona? Né? Tem um monte de palestra assim, não é isso? Vocês precisam de um Coldplay para vocês sentarem e assistir uma palestra? Entendeu? Um Coldplay ainda, que é bem, né? Desculpa, Coldplay, né? Se estiver me assistindo aqui, né? Mas o ponto é, parece que isso é uma diminuição do homem. Ou seja, para você assistir minha palestra, eu tenho que estimular tanto você sensivelmente. É claro que eu não vou entrar no mérito aqui, mas a gente percebe que às vezes a própria prática da religião parece que virou um pouco isso também. Né? Mas esse não é um assunto para o meu tema aqui. Então nós temos uma profunda crise antropológica. Eu não sei o que é o homem. Se eu não sei o que é o homem, como que eu vou conseguir educar esse homem? Como eu vou conseguir levar esse homem para um estado de excelência se eu não faço ideia do que seja um homem? Mas alguém pode falar assim, mas eles acham que o homem seria só essa parte sensível? Não é nem que eles acham, porque essa parte sensível é a parte que brota mais rápido, não é verdade? O que eu sinto mais rápido? Um beliscão no dedo ou a contemplação da Eucaristia? É óbvio que é um beliscão no meu dedo, né? É mais sensível, é mais imediato. Então,
o desconhecimento do homem faz com que eu tenha uma relação superficial com esse homem, com a pessoa. Olha o Coldplay. Tá vendo? Vamos contemplar o Coldplay aqui agora. Foi de propósito. Não foi, não. Eu ia falar que foi de propósito, não foi. Então, se tocasse o Coldplay seria bom mesmo. Mas, enfim, voltando. Então, se eu não sei o que é o homem, eu não tenho como ajudar esse homem. Se eu não sei o que é esse homem, eu não faço ideia de como direcionar uma criança. Então, nós temos uma crise que é antropológica, uma crise moral, uma crise metafísica. Né? E que essa crise, ela não ataca só a instituição, colégio. Ela atacou as famílias. Então, eu sou o Rafael, eu tenho uma esposa e tenho filhos. Eu não sei quem eu sou, não sei quem é minha esposa, não sei quem são meus filhos. Não por identidade. Identidade eu sei, minha esposa tem nome, meus filhos têm nome. Quando eu olho para aquela criança, eu sei que ela é meu filho e esse aqui não é meu filho. Beleza. Mas eu não sei o que é que cada um daquelas pessoas são como pessoa. Eu não conheço a natureza do ser humano. E aí, o que eu quero? Me livrar dos meus incômodos. Quais incômodos? Sensíveis. Ou seja, aquilo que desperta algum tipo de paixão que eu não queria sentir naquele momento. Então, é o que eu costumo falar. Uma criança chorando 3 horas da manhã não parece ser o sonho de nenhum dos pais aqui, não é verdade? Então imagina, vocês dormiram à meia-noite, aí na hora que vocês vão ter aquele sono bonito, dá 3 horas, a criança está chorando. Né? Vocês levantam e falam assim, Senhor, graça maior não tem maior que essa. Era essa que eu precisava. Né? Vocês podem até falar isso no nível de oração, mas sensivelmente vocês estão incomodados. Porque sensivelmente você quer dormir. Você, eu, todo mundo. Né? Mas você vai lá. Por que você vai lá? Porque se for só sensivelmente, você não vai. A criança está chorando, você ouviu essa criança chorando o tempo inteiro. Né? Porque tem algo além do sensível. Não é verdade? Algo além que educa o meu sensível. Então eu vou lá, vou pegar meu bebê no colo, vou lá dar uma chacoalhada nele. Aí, tô lá, 3 da manhã, um olho meio aberto, o outro meio fechado. Querendo mais dormir do que ficar acordado. Aí eu olho para ele, ele dá um sorrisinho para mim. O que acontece? Ele deu um sorrisinho para mim, olha que bonito. Ou seja, naquele mesmo lugar, a sua parte sensível ela mudou porque ele reagiu de uma outra forma, ele parou de chorar. Ou ele simplesmente dormiu. Não é isso? Nossos filhos não são os filhos mais lindos do mundo, da face da terra, não tem filho mais bonito que o nosso. Dormindo, então, quando a gente está cansado, é o bebê mais lindo da face da terra. Não é verdade? É uma verdade que todos compartilhamos, né? É muito bonitinho ele acordado, mas quando a gente está cansado, ele está dormindo? É um negócio inacreditável. Um dia minha filha acordou 10 horas da manhã, eu falei, isso é uma graça. Eu falei, será que eu estou rezando bem, né? Entendeu? Eu acho que eu estou rezando bem. Então, perceba o seguinte, no cotidiano a gente percebe que a gente consegue superar a perspectiva sensível. E na educação, de maneira assim, não precisa ser pedagogo, mas a gente olha para quem tem boa intenção na educação dos filhos, a gente percebe, olha, agora não. Isso, sei lá, quero tomar um suco. Agora não é hora. Ou seja, essa criança vai ter que lidar com a ideia, seja esperneando, chorando, rolando no chão, dando cabeçada na parede, não importa agora, que ela não pode satisfazer o desejo dela só porque ela quer. Qual o problema disso? Que hoje a gente só tem adulto querendo satisfazer o desejo que vem na própria cabeça. E esses adultos têm o quê? Criança. Uma vez eu conheci uma família, eu nunca vou esquecer desse caso, que a gente estava andando na rua e tava só esses pais, os filhos não estavam juntos. Então, assim, não sei se ano que vem a gente vai viajar para a praia ou para Disney, vou perguntar às minhas filhas. Aí eu perguntei, quantos anos tem suas filhas? Né? 6. Eu falei, ela pode decidir a viagem da sua família assim, sabe? Então você está dando uma autoridade para uma criança que não tem capacidade disso. Só que ela vai negar? Ela não vai chegar para o pai e falar assim, pai, eu tenho 6 anos, eu não decido sobre isso. Ela fala, eu quero Disney. Né? A criança ela vai começar a ficar meio autoritária. E depois, quando você falar assim, não vamos para Disney, aí vai ser um conflito, vai ser uma terceira guerra mundial naquela família. Perceba, estamos falando de desordens afetivas. Ou seja, eu amo tanto meu filho que eu dou uma autoridade que é indevida a ele. Por isso que o mimar é uma desordem afetiva. Eu não estou falando que é fácil, porque como eu falei agora há pouco, nossos filhos são os filhos mais lindos da face da terra. Eu olho para minha filha e quero dar tudo para ela. Só que minha razão fala assim, meu amigo, para, né? Senão ela vai se tornar um monstrinho. Aí eu posso falar assim, mas é um monstrinho bonitinho, né? Mas calma, para, que vai incomodar, vai ser ruim, não vai saber se relacionar com o próximo, etc, etc, etc. Né? Vai se fechar muito, vai se autocentrar, que é um problema, né? Então, a gente vai percebendo que a ordem é um caminho que vai fazer com que os nossos afetos encontrem uma certa paz, tá? Então, resumindo a nossa primeira parte aqui, nós temos esse elemento de uma educação que perdeu-se do horizonte antropologicamente, o que é o homem.
metafisicamente o que é o homem e também perdeu a noção de moral. E isso a gente consegue olhar para fora e ver isso, né? Tem uma passagem na vida do Chesterton que ele fala assim que para provar que o pecado original existe é só abrir a janela e olhar para a rua, né? Então tudo que eu estou falando aqui não precisa de esforço, não precisa ler livro, mas é só você olhar para a rua. A gente vai ver isso. Tem uma desordem que caminha, como foi na palestra anterior, né? Vou caminhar na praça, tem cheiro de maconha. Então não, vou depois que vai passar o cheiro. Passei, continua o cheiro. Pô, será que eu tenho que usar maconha? Entende? Fica toda uma confusão ali, porque tem essa dinâmica desordenada da afetividade, né? Então eu, como psicólogo, quantas pessoas se escondem e vão buscar terapia em consumindo essas substâncias? Ou seja, eu não me ordeno e aquela substância me faz esquecer, seja da minha vida, dos meus problemas, etc, etc, etc. Então, essa primeira parte, quando eu vou perder de horizonte tudo essas dinâmicas que eu falei, nós estamos falando de um desconhecimento do que é o homem que está na minha frente. E aí, o que sobra para mim é aquilo que aparece. Ou seja, o que aparece para mim é um fenômeno, né? É a parte sensível, né? Então, quando eu falo, meu filho tem uma inclinação natural para a bondade, para a verdade, para a beleza. Eu não vejo isso concretamente como se eu falasse assim, meu filho tem 2 braços, né? Meu filho está com fome. Isso é muito mais visualizável do que essas outras coisas que não são tão visualizáveis, mas é mais importante do que essa parte. Ou seja, que ordena essa parte. Então nós temos partes superiores que precisam ser valorizadas para que essas partes inferiores, que não são ruins em si, então quando eu falo de paixão, emoção aqui, não estamos falando de algo ruim em si, mas que precisam estar ordenadas com as coisas mais altas para que elas passem a servir as coisas mais altas. Esse é o grande desafio pessoal, ou seja, eu olhando para a minha vida, eu querendo melhorar a mim mesmo, quanto um desafio quando eu penso na minha família, nos meus filhos, quando eu penso em um objetivo de um colégio também. Então, ok, temos essa parte mais baixa. Então, nós temos que olhar para a parte mais alta. Eu falei agora há pouco que a educação é levar o homem a seu estado de excelência, que é o estado de virtude. Só que a virtude não acontece do nada, sem querer. Tropecei aqui, sou virtuoso. Não. É um exercício que nasce de dentro para fora. Costumo falar que a parte interna que direciona a prática da virtude é um grande desejo de querer ser bom. Porque eu posso simular a virtude, não é verdade? Ano que vem tem eleição presidencial, não é isso? Pronto, não preciso falar mais nada, né? Então, a gente vai ver, né? Os políticos vão, certa comunidade, vão abraçar a criança, vai beijar a criança, vai fazer tudo isso, porque visualmente parece uma virtude. Mas, às vezes, internamente, a intenção não é essa, né? Então, ainda vou colocar um benefício da dúvida aqui. Talvez eles não sejam virtuosos, né? Estou sendo bem positivo aqui, não é verdade? Então, nasce de uma disposição interna. Eu quero ser bom, então eu preciso amar o bem. Amar o bem é escolher o bem diante de todas as possibilidades possíveis. E para que eu possa escolher cada vez melhor o bem, e cada vez mais um bem maior, eu preciso estar à altura desse bem, né? Tem um filósofo alemão chamado Joseph Pieper, que ele vai comentar uma parte integrante da virtude da fortaleza chamada magnanimidade. E ele fala uma frase espetacular, que é: a magnanimidade é ter o coração à altura daquilo que a vida lhe pede. Ou seja, isso vai muito de acordo com a própria ideia de verdade de Santo Tomás, a adequação do intelecto à coisa. Ou seja, é uma certa adequação. Eu tenho que estar à altura daquilo. O que o mundo de hoje faz? Não quero estar à altura da coisa. A coisa que diminui a minha altura. Né? Olha como é uma dinâmica mimada. Eu não vou melhorar para nada, eu não vou me esforçar para nada. Essas coisas que se rebaixem estejam ao meu alcance. E ponto. Eu lembro de um casal que eles estavam se separando, e aí alguém perguntou para eles assim: e a filha de vocês? Vocês não estão pensando na filha de vocês? Aí a mulher falou assim: ela se acostuma. Ou seja, a minha vontade é tanta de separar que eu vou racionalizar, não de modo saudável e ordenado. Eu vou racionalizar justificando, não, mas ela vai se acostumar. Quantos anos tem sua filha? 2. Ou seja, não tem uma preocupação nem desse impacto de uma separação na vida de uma criança. Então, a gente tem que olhar para um caminho do que aperfeiçoa esse homem. E a partir do momento que a gente olha para esse caminho do que aperfeiçoa esse homem, a gente vai conseguir entender que uma educação é esse mesmo caminho. Porque vale lembrar, abrindo um parênteses bem rápido, nós temos inúmeras pedagogias, não é verdade?
E nem toda pedagogia é boa, porque tem pedagogia que pode transformar o aluno sempre em vítima, sempre em oprimido, né? Onde a hierarquia, ou seja, esse professor que ele é maior do que ele naquele momento em termos de hierarquia, passa a ser um opressor. Ou seja, a ideia de mestre está completamente distorcida aí. Ou seja, o mestre que eleva o aluno. Sobe aqui, né? O professor Martin Echevarria, um psicólogo argentino, ele fala, ele é um psicólogo, então ele está dentro do campo da psicologia, e ele fala uma frase muito interessante. Ele diz o seguinte: a psicologia contemporânea não consegue entender a relação de Santo Tomás com Aristóteles e Santo Agostinho. E aí ele vai explicar por quê. Porque Santo Tomás não quis superar Aristóteles e Santo Agostinho. Ele agradeceu a Deus por poder subir em ombros de gigantes, Aristóteles e Santo Agostinho, para enxergar o que ele enxergou. Enquanto a psicologia contemporânea ela é destrutiva, né? Ou seja, eu nasci para destruir o anterior, eu nasci para destruir o anterior e anterior. E assim vai sempre tendo uma guerra. Não há uma relação de amor ao saber, e sim sempre de destruição. Por isso que Santo Tomás, quando ele ia refutar, né, os seus adversários, quando ele ia para um debate, ele sabia mais do assunto do cara que ia enfrentar ele. Ou seja, isso é um amor à sabedoria, né? E hoje em dia isso vai se perdendo, porque tudo ficou uma dinâmica puramente material, o efeito disso. Ou seja, um livro de 300 páginas, eu vou ler para quê se eu tenho um resumo? Não é verdade? Para que eu tenho que ter tanto livro em casa? Né? Isso é só perda de tempo. Né? Então, perdeu-se a ideia de contemplação das coisas, porque ficou preso numa praxis. Perceba que todo mundo hoje quer prática. Né? Quero prática, 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 prática. Mas onde a prática abandona a contemplação, ferrou. Porque se eu tenho que ter uma prática sim para educar o meu filho, eu nunca posso perder a contemplação dele. Porque eu preciso contemplá-lo para enxergar essa essência, o que ele é, a natureza dele. Então, dentro de uma hierarquia do homem, nós temos as potências superiores e temos as potências inferiores. As potências superiores seria ali a nossa inteligência e a nossa vontade, ok? E as potências inferiores seriam as nossas paixões, as nossas emoções. Então, potência superior, resumidamente, a nossa inteligência tem como objeto a verdade. Então, nós temos uma inclinação natural à verdade. Então, até mesmo o maior mentiroso do mundo não quer que mintam para ele, não é verdade? Ele não quer isso. Ele pode mentir para todo mundo, mas ele vai ficar bravo se alguém mentir para ele. Então, ele também tem uma inclinação. A vontade tem por objeto bem, né? Mas não um bem, digamos assim, tão particular assim. Um bem universal, eu quero bem, que é informado pela inteligência. Então, quando informado pela inteligência, e a vontade obedece a essa inteligência, ela pacifica as paixões. Por que pacifica as paixões? Porque as paixões elas são meio rebeldes. Então é natural que a gente às vezes queira sentar para estudar, ou melhor, não queira sentar para estudar, mas tem que sentar para estudar. E o que a gente faz? Ou melhor, ou o que a gente deveria fazer? Senta para estudar, né? Mas tem gente que vai falar assim, poxa, mas eu prefiro sair pro barzinho é mais legal. E de repente, sensivelmente é mais legal, você tem razão. Só que você tem que sentar para estudar. Ou seja, a minha inteligência e vontade, elas se relacionam com a ideia de responsabilidade, por exemplo. Né? Por isso que às vezes as pessoas perguntam para mim, Rafael, como que eu posso trabalhar a ideia de verdade no consultório? E às vezes eles estão olhando sempre uma verdade última, né? Ou primeira e última, né? Cristo. Ok, eu entendo o que você está querendo dizer, mas no primeiro momento, se a gente tiver uma pessoa que consiga olhar para as próprias responsabilidades e assumi-las e fazer de forma excelente, é uma forma de verdade particular sendo feita. Né? Hoje em dia tem muito aquela frase, né? Mas essa é a minha verdade. Né? Eu costumo falar que essa frase só tem sentido se o que você diz ser a sua verdade é a sua responsabilidade. Aí, ok. E que você cumpra ela com excelência. Aí tá tudo certo. Mas, na verdade, o que a gente tem hoje com essa frase é: essa é a minha opinião que eu tomo como verdade e você não pode refutar porque ela é minha opinião e acabou. A grama é roxa, ponto final. Não, mas a grama é verde. Não, ela é roxa e acabou. Aí a gente vira um discurso confuso onde ninguém se entende. Então, onde esse relativismo aumenta, nem atravessar uma rua a gente consegue. Porque se eu começar a interpretar que o vermelho do sinal é para eu seguir, cuidado, você vai ser atropelado. Né? Então, tudo envolve uma ordem, na verdade? Tudo envolve algo para que tudo funcione. Dentro de uma sociedade, dentro de uma escola, dentro de uma família, etc. Então, continuando essa hierarquia, então,
essas paixões, elas precisam ser meio que convencidas, né? Tem um padre chamado Adolfo Tanqueray que ele fala que a vontade tem um certo poder político em relação às paixões, né? Então você vai perceber isso. Vocês fizerem um breve movimento de lembrança de alguma coisa que vocês não gostariam de fazer, mas vocês fizeram, percebem que vocês vão se convencendo em algum momento. Não é um convencimento puramente intelectual, porque vocês já sabem, é tipo acordar para pegar um bebê que está chorando e o bebê é teu. Você não precisa fazer um convencimento intelectual, você tem que vencer a paixão, você quer deitar, você quer continuar dormindo. Então você vence aquilo, certo? Então, uma boa educação vai passar por isso. Por quê? Se a minha inteligência quer a verdade, e eu contemplo a natureza do homem, que o homem é racional por sua natureza, então eu tenho que fazer com que ele se desenvolva, que ele se aperfeiçoe. Coisa também meio complexa hoje em dia, a ideia de aperfeiçoamento, perfeição, né? Todo mundo começa a justificar os seus próprios erros com aquela famosa frase, mas ninguém é perfeito, né? Tudo bem, eu sei que ninguém é perfeito, mas desejar o aperfeiçoamento é importante. Então, para os maridos aqui, se eu perguntar para os maridos, não respondam, por favor, tá? Se eu perguntar para os maridos aqui, vocês amam a esposa de vocês no modo mais perfeito possível? Eu espero que vocês falem não. Porque se vocês falarem sim, vocês estão mentindo. Ou seja, vocês sabem que vocês podem melhorar. Então, vocês vão buscar isso, por amor. O oposto também. As esposas, se eu perguntar se vocês amam o marido de vocês, não tem mais nada para melhorar? Claro que tem algo a melhorar. Então, o desejo de perfeição é esse desejo de entregar mais e melhor. Se é uma dinâmica obsessiva, meio, né, não é um toque, não é um transtorno obsessivo compulsivo em ser melhor para o outro, é simplesmente uma ordem do amor. Uma ordem do amor é amar mais e melhor o maior tempo possível. Ponto. E isso a gente tem uma vida para fazer isso, né? Então, preservando essa inteligência e preservando essa vontade, nós vamos ter a possibilidade de controlar, de ordenar essas paixões. Aí vem um outro ponto, porque essa hierarquia toda tem que estar dentro da família, óbvio, porque família é constituída por pessoas, não é verdade? Então, uma família tem que entender isso. Por quê? Segundo a psicóloga, que ela é especializada em família, chamada Mercedes Palé, uma psicóloga espanhola, atomista, ela fala que a família tem uma vocação. Vocação, não é opção. Vocação educadora. Ou seja, é da família essa vocação de educar as crianças. Não é de se estranhar que, se hoje nós temos uma crise na família, nós temos uma crise na educação. Né? Minha mãe tem um colégio. Quantas vezes chegava lá a dona Joana com a Joaninha, falava assim, ó, fica aí, vou embora. Ou seja, a mãe não queria fazer o próprio papel. Ou seja, aquela família não queria fazer aquela vocação, assumir aquela vocação educadora que toda família tem. Então, qual o papel do colégio nessa história toda? Ela participa, né? É como se a gente pudesse trazer o colégio como uma ponte que continua esse movimento. Tudo bem, o colégio tem as disciplinas, vai ter o latim, vai ter a matemática, ciência, geografia, etc. Mas o colégio é uma mini sociedade. Não dá para eu resumir no colégio simplesmente o ensino de disciplinas, porque ali a convivência, né? A gente já viveu em colégios não tão bons. A gente se lembra mais do quê? Da aula de matemática da sexta série ou do rachão do recreio, não é verdade? Ou daquele professor que fazia piada. Eu tinha um professor de física que uma vez no mês, olha que aula maravilhosa de física, uma vez no mês, estava na oitava série, nono ano, uma vez no mês ele não dava aula, ele pedia para todo mundo levar bolo e refrigerante, olha que aula de física maravilhosa. Né? E no nono ano o que eu queria? Eu queria isso mesmo. Né? Então, o colégio tem convivência. Se ele vai ter a convivência natural entre hierarquias e entre os iguais ali, que são os alunos, a gente precisa ter um ambiente de valor e ordenado para... Claro, quando eu falo ambiente de valor e ordenado, é óbvio que vai ter certas desordens, certas questões para educar, assim como dentro da família, né? Mas que tenha ali uma preservação de que um colégio entenda o que é o homem e que preserve nesse ambiente essa ideia, para que seja um colégio que alimente a inteligência, seja um colégio que alimente a vontade, que seja um colégio que sim tem essa parte afetiva, mas não como maior ênfase, mas como consequência dessa ordem. Aí sim, é muito melhor a gente ser feliz, a gente rir com bons amigos, fazendo boas coisas, do que a gente rir porque a gente está sendo perverso, né? Porque a gente está ali numa desordem e a gente está sendo vencido por ela e essa desordem pode nos causar prazer. Então, a gente tem que se alegrar no bem, na verdade.
E aqui não é um papo, vamos botar assim, chato, mas é como uma criança que, ao aprender que 1 mais 1 ali é igual a 2, ela tem que ter uma felicidade. Ela está aprendendo, olha, isso aqui é azul, isso aqui é amarelo, isso aqui é 1, isso aqui é 2. Ou seja, ela está sabendo, ela está conhecendo certas verdades dentro do nível dela. Então, não é um colégio que estimula o oposto. Eu estava falando agora há pouco, que eu fiz uma entrevista aqui para o Instituto, e o colégio que tem que ter um dia maluco para qualquer coisa, né? Tudo é um dia maluco para qualquer coisa, né? Ou seja, independente de qualquer coisa, você percebe que, assim, é sempre um dia que não dá para a gente ser só um colégio e educar as coisas. A gente tem que ter uma coisa que a gente esqueça que o colégio é colégio, né? Então tem que, não, vamos fazer um negócio aqui para esquecer. Tem que ser o dia do cabelo maluco, né? Ou seja, onde tem um elemento sensível, extremamente exagerado, que nem vou entrar no mérito da competição dos pais, né? Porque, né? Não estou me importando com meu filho, né? Eu quero ganhar do meu, né? Do pai do outro lá, né? E nem envolve dinheiro, né? Se envolvesse dinheiro, então ainda dava até briga, né? Então, a gente vai vendo que, no final das contas, é sempre um estímulo às paixões, né? Ah, mas eu não posso trazer esse elemento de ter coisas sensíveis, agradáveis? Claro que pode, a gente vai ter. Isso faz parte da vida, mas isso não é o senhor da vida. E é aqui que está o ponto central para a gente. É aqui que a gente não pode perder de vista quando a gente pensa em educação. É uma educação que sempre eleva. E justamente por elevar, nós vamos sentir as melhores coisas. Nós vamos saber lidar com os sentimentos ruins também, né? Porque é se alegrar naquilo que alegra, é se entristecer naquilo que entristece, né? Uma vez uma aluna minha falou para mim assim: professor, me desculpe, eu estou um mês sem assistir às suas aulas, era uma aula por semana, então estava quatro aulas sem aparecer, mas é porque meu filho ficou doente, foi para a UTI, estou te pedindo desculpa. Eu falei: não entendi porque você está pedindo desculpa. Porque teu filho é mais importante do que eu. Se você largasse teu filho na UTI para assistir minha aula e eu soubesse disso, eu te expulsava da sala, pô. Vai lá pro teu filho, depois a gente resolve. Então, percebe que essa deformação hierárquica que vem dessas desordens afetivas vai fazendo essa confusão, né? Tem um jornalista francês chamado Jean-Claude Guillebeau, que ele tem um livro chamado Princípios de Humanidade, que ele se pergunta em algum momento assim: seremos capazes de diferenciar o homem de um animal? Isso ele escreveu faz, de repente, uns 20 anos. E aí a gente começa a perceber até que não, né? Porque eu tenho um filho que é um pug, né? Não é isso? Hoje em dia não tem isso? Meu filho é um pug, né? Ele respira meio mal, mas ele é bonzinho, né? É um pug. Só que ele continua. Ele continua. E ele fala assim: será que teremos capacidade de diferenciar o homem de uma máquina? Vocês já usaram o chat de voz do ChatGPT? Não, nunca usaram? É assustador. Já usou? Não. É assustador. Porque ele dialoga com você de forma muito natural. Então você fala assim: ChatGPT, quem foi Santo Tomás? Aí, tudo bem, eu vou falar para você quem foi Santo Tomás. Santo Tomás foi tal, tal, tal. Aí você interrompe ele. Aí você fala assim: não, mas eu não quero saber só Santo Tomás. Ele para. Aí, quando você acaba, ele volta. Não, tudo bem, então vamos falar de Santo Tomás e desse outro que você acabou de me falar. Tem um filme chamado Her, conhece esse filme? Joaquin Phoenix, que é antigo, que é um cara que se apaixona por uma inteligência artificial. Então, será que a gente vai saber diferenciar, né, o homem de uma máquina? Não é um homem de uma cancela do shopping. Não é isso. Né? Quantas pessoas buscam o ChatGPT para ser terapeuta? Isso é um fenômeno normal já. Tem uma notícia muito boa assim, é trágica, né? Que é uma pessoa que pediu o divórcio a partir das conclusões do ChatGPT. Se fosse só isso, se eu não desse o detalhe, já seria terrível, não é verdade? Mas o detalhe piora, porque a esposa mandou uma foto da borra de café para o ChatGPT. E o ChatGPT interpretou que daquela foto o marido estava traindo ela. E que a amante começava com a letra, sei lá, A. Era um casamento de 12 anos. Né? Então, eu tenho um conhecido que ele fez um ChatGPT para ele que é assim: seja como um papa para mim. Ou seja, não é melhor você ir na paróquia, né? E olhar para um padre, né? Ele te acolher, né? Porque a misericórdia, por exemplo, você não consegue com nenhuma tecnologia. Meu PlayStation é misericordioso comigo? Não. ChatGPT é misericordioso comigo? Meu celular, meu iPhone é misericordioso comigo? Não. O meu irmão foi misericordioso comigo? Sim. Meu amigo, meu marido, minha esposa, meu pai, meu avô. Ou seja, o contato entre pessoas
é fundamental. Mas se eu vivo uma vida onde eu só estou querendo satisfazer as minhas afetividades, então eu prefiro o quê? O ChatGPT, porque o ChatGPT não me critica. Por isso que aquela famosa frase, né, quanto mais conheço as pessoas, mais eu gosto do meu cachorro, é uma idiotice sem tamanho. Né? Porque o cachorro ele olha para você e vai ficar abanando o rabinho o tempo inteiro. Ou seja, você quer alguém que fique mimando você o tempo inteiro. É esse o papel da escola? Entende? Será que quando a gente pensa em aprovação automática, a escola não é esse cachorrinho que fica abanando o rabo o tempo inteiro? Né? Você é péssimo aluno. O que eu faço com você? Não, passe. Pode passar, vai, passe. É muito maneiro, né? Entende? Isso é trágico. Né? Porque às vezes uma reprovação justa, além dela ser justa, ela pode ser boa. Né? Desde que tudo volte para uma certa ordem. Mas se nós temos a família se afastando da sua vocação educadora, se nós temos uma escola que não sabe o que é um ser humano, aonde que essa educação vai terminar? Sempre na direção das paixões, sempre na direção dos afetos. E é isso o tempo inteiro. E aí, quando a gente pensa em vida caseira, né, na vida, né, dentro da casa de uma família, a mesma coisa vai acontecer. É só uma vida dentro dos afetos. Né? A minha filha não reza bem. Você reza? Não. Com ela? Não. Você, a Mercedes Palé fala tem duas palavrinhas que ela usa para a família que é espetacular. A família é a causa exemplar dos filhos. Os pais são a causa exemplar dos filhos. Ou seja, não é sobre você olhar para o teu filho e falar assim, filho, não minta, que é feio. É você não mentir. Né? Filho, a virtude é boa. Tá, você pode falar isso para ele, mas é você ser virtuoso. Né? Filho, ajoelhe para rezar ali. Mas é você se ajoelhar. Né? Para quem tem filho é isso. Você não vai ensinar teu filho a ajoelhar falando, ajoelhar é muito bom, aqui é uma postura digna, reverência, tal. Né? Deixa eu ler Santo Tomás aqui, meu filho, questão 74 aqui da Suma. Vou ler em latim para você entender. Não entendi nada, pô. Mas você começa a ajoelhar na missa. No outro dia ele tá o quê? Tá ajoelhado. Do teu lado. Mãozinha tá junto. Por que tua mãozinha tá junto? Então, os pais são causa exemplar. Então, você é exemplo do quê? É claro que quando a gente fala isso, Rafael, mas eu tenho inúmeros defeitos. Sim, eu, vocês, torcedor do Flamengo tem. Né? Mas, olha o desejo da perfeição. Mas, poxa, eu com os defeitos que eu tenho, a minha filha, a Olivia, eu sou causa exemplar para ela. Ela tá me olhando. Né? O Miguel, que às vezes prefere olhar para um prato de comida do que para mim, né? Ele está me olhando. Eu sou causa exemplar para ele. Não importa se eu me acho muito bom ou muito ruim. Então eu tenho que melhorar sempre. Porque lembra essa ideia que, né, os filhos estão te observando o tempo inteiro. Então eles estão aprendendo de você o tempo inteiro. Então se a gente não cumpre esse lugar, a gente vai cada vez mais tirando a nossa responsabilidade, porque o filho passa a ser só um desejo pessoal de sonho. Não, meu sonho é ser mãe. Cara, o seu sonho de ser mãe, você não pode esquecer que o sonho de ser mãe passa por educar o filho também, tá? Não é só ter o filho, ter a barriga grande, ter o bebê no colo, tirar aquela foto bonita, né? Porque o dia a dia é o dia a dia, né? Quantos dias caraca, hoje meu filho tá, né? É isso aí, esse é o ordinário. E onde que cresce a virtude? A virtude vai crescer em você num belo dia que o sol iluminou você especificamente, foi um raio de sol na nuvem e você saiu e falou assim, uau, eu sou virtuoso. Ah, mas São Paulo foi assim, Rafael. Vocês não são São Paulo, tá? Desculpa, né? Não dá para comparar. Com essa galera não dá para comparar, entende? Com essa galera não dá. Inclusive, nós temos que partir do ponto que nós não somos exceção. Então, nós temos que entender que a construção do bem ou do mal na minha vida ou na de vocês é no dia a dia. É no ordinário. Né? O amor se prova no ordinário. Então, isso é um elemento que passa pelo processo educativo. Ou seja, se educar é levar esse homem para o estado de excelência, que é o da virtude, eu amo alguém de verdade quando eu contribuo de maneira direta ou indireta, e depende de qual relação é contextualmente, para essa direção. Se eu não faço isso, eu estou amando menos. Por isso que eu falei que o mimar não é um amor saudável, é um amor desordenado, porque eu não levo essa pessoa para essa direção. Eu só satisfaço um desejo dele imediato. E para mim, eu fico feliz por satisfazer um desejo imediato dele, sem precisar julgar se isso é bom, se isso é necessário agora ou não. Gente, isso é detalhe, mas que influencia diretamente a educação, não é verdade? Porque se tudo que eu quero eu recebo,
O mundo vai me dar tudo o que eu quero? Não, e aí? Como é que eu lido com o mundo? Né? Eu vou sempre criar um certo conflito. Então eu não vou conseguir agir no mundo de maneira correta. Porque eu não vou ter força para isso. Porque a minha força não está nas paixões. A minha força está na minha inteligência e na minha vontade. A minha força em relação à verdade e a minha força em relação ao bem. E é aqui que é o grande desafio de cada um de nós. Por isso que ter bons colégios é óbvio, é uma maravilha. Aqui temos um exemplo disso. Mas se a própria família não faz esse movimento, desculpa, vocês estão dando trabalho para a escola. Onde a escola deveria estar se preocupando com outras coisas, mas agora tem que se preocupar com uma criança que os pais não fazem o papel deles. Ah, mas eu faço esse papel, mas meu filho é muito difícil. Se precisa de uma ajuda específica, busca ajuda específica. Né? O que não pode acontecer é, eu como pai, como mãe, eu negligenciar o meu papel. Mas parece que hoje a sociedade já está mais inclinada a ficar tirando o fim último do homem, colocando o fim último sendo material, o prazer. Parece que é mais fácil para ela cair nisso. Né? Talvez a tecnologia. Na verdade, eu acho que a facilidade trouxe isso. Eu lembro que meu avô falava assim, sabe quantos anos eu aprendi a dirigir? E parece que os avós têm uma competição quanto mais cedo, né? E meu avô falava assim, 13 anos. E sabe o que eu dirigia com 13 anos? Um caminhão. Ele ia de um município para o outro. Né? Então tinha, você dirigiu aos 13 anos. Né? Olha lá, viu? Então, isso mostrava que não tinha uma facilidade na vida. Até porque fazer uma curva com um caminhão 50 anos atrás, né? Tinha que ter um braço forte, né? Não é verdade? Era difícil. Então, não tinha tanta facilidade. Então, porque não tinha tanta facilidade, eu tinha que fazer um certo esforço para fazer as coisas. Hoje em dia, antigamente, vamos pegar na minha época de colégio ali, anos 2000. Se eu tinha que fazer um trabalho sobre os leões na África, eu ia na biblioteca do colégio, ia pegar um livro, dois, que não tinha tanto, né? Ia ter que ler ali, fazer um resumo daquilo, tal, beleza. Agora, não estou falando de ChatGPT, vamos deixar ele de lado. Agora eu vou no Google, livros sobre leões. Eu posso abrir infinitos livros. Então eu tenho 50 páginas abertas no meu Google Chrome e cada página é um livro sobre leão diferente. Só que eu tinha 2 livros na biblioteca que eu ia ler. Agora eu tenho 50 e não leio nenhum. Né? Eu cito todos, mas sem ler. Então, perceba, há uma certa decadência. Mas é uma decadência de ordem, não de possibilidade. A gente não está com falta de material para ser acessado. A gente tem o oposto. Né? A gente tem cada vez mais acesso. Mas cada vez somos menos preparados para acessar. Ou seja, estamos cada vez mais desordenados acessando boas coisas. É o que a palestra anterior trouxe. O celular tem uma coisa boa, 500 ruins. Eu tenho um colega falava, né? Você dá um celular na mão do seu filho adolescente é sinônimo de pornografia. Acabou. Vai cair em pornografia. Não importa, ele vai cair. Ele pode ser bom, ele vai cair. Né? Então, nesse lugar que tem 50 livros sobre os leões, que tem a vida de todos os santos em qualquer língua que você quiser, que tem o curso do Padre Paulo, que tem, sei lá, qualquer coisa boa, mas quem conduz isso é uma pessoa. Porque quem conduz a tua vida é você, pô. Quem conduz a minha vida sou eu. Então eu tenho que ter uma capacidade de conduzir minha vida de maneira ordenada. Porque se eu não conduzo minha vida de maneira ordenada, algo vai sempre me conduzir. Por isso que eu falei dessas ideologias. Né? Então quando vem a revolução sexual, o que conduzia as pessoas? O sexo, a satisfação sexual. Né? Não é à toa que a encíclica Humanae Vitae do Papa Paulo VI foi chocante para aquela época, aquilo ali sair. Porque as pessoas elas faziam um esporte em bet, se pudesse ali, que o Papa Paulo VI iria abrir as portas para isso. Até a ala dentro da igreja. Né? Certo clero de certos países esperavam isso do Papa Paulo VI. E ele não fez. Ele deu um passo. Falou, não, isso aqui tem um problema. Né? Então, a sociedade ela foi se desordenando. Rafael, mas a sociedade não existe. Tá, então vamos pensar o seguinte. A cultura foi desordenando. E a cultura é a produção de pessoas dentro de uma sociedade. E como diz o professor Martin Echevarria, ele fala que a cultura é uma segunda natureza da sociedade. Vou explicar isso aqui brevemente. Ele fala que a virtude é uma segunda natureza no ser humano. Então, eu posso ser um cara impaciente, mas a partir do momento que eu começo a praticar lá a mansidão, eu começo a ficar mais manso.
E eu posso surpreender. De repente, aquele meu primo que me conheceu 10 anos atrás, que era um cara completamente irritado, olha para mim e fala assim, que isso, cara? O que aconteceu com você? Você é um cara calmo agora. Ou seja, você praticou algo que transformou em você, entre aspas, uma espécie de segunda natureza que é mais calma. A sociedade tem a mesma coisa. Então, o que a sociedade produz de cultura é essa segunda natureza. Olha, eu sou carioca, então eu posso falar mal do Rio. Né? Eu tenho liberdade para falar e peço desculpa por isso, pelo Rio de Janeiro, por vocês, tá? Já tem algumas coisas boas, mas nem tanto. Né? Vocês rirem, mas é verdade, né? O funk virou patrimônio cultural, né? Aí, vamos lá, o funk eleva. Se eleva para onde? Se o funk rebaixa, rebaixa para onde? Se a gente pensar em estrutura musical, o funk como estrutura musical, é na altura do bar, por exemplo? Não. Então, calma aí. Então, isso é uma cultura. Só que isso foi elevado, como se fosse um patrimônio. Ou seja, eu estou dando um status elevado para algo que só está estimulando as paixões. Ou, não é preconceito, é só estatística. Né? Ou alguém que só ouve funk o dia inteiro, fica alimentando o imaginário, a linguagem, com aquelas letras, ele está olhando e falando assim, cara, Aristóteles era um cara maneiro, eu acho que eu quero ser igual a Aristóteles. Entendeu? Me veio agora um desejo de santidade inacreditável, ouvindo MC Sapão. Né? Falei que eu sou carioca, eu conheço MC Sapão. Não pessoalmente, né? Acho que ele até morreu pensando agora. Enfim, não sei. Então, assim, é isso que as pessoas estão consumindo isso. Né? Não levante a mão, né? Quem nunca dançou El Chan aí? Né? Não adianta a gente falar das crianças agora, né? Ah, mas Rafael, eu não tinha maldade. Não, eu entendo que você não tinha maldade, mas eu estava dançando uma parada meio esquisita, né? Então, como eu entrei nesse ponto da sociedade e a cultura como uma segunda natureza, porque, gente, o El Chan não passava 11 horas da noite. Não é verdade? O El Chan passava 2 horas da tarde. Na sala da tua casa. Só tinha uma TV na casa. E toda a sua família sentava para ver. Dá para descer? Claro que dá para. Dá para piorar? Sempre dá para piorar, né? Tinha uma outra coisa que passava domingo à tarde também. Banheira do Gugu, não sei quem falou, né? Não é isso? Aí, olha que curioso, a banheira do Gugu era um ponto curioso, porque sentava num sofazinho igual esse aqui, né? O pai abraçado na mãe, a filha e o filho. O pai está abraçando na mãe, está olhando as imperfeições da esposa. O pai está abraçado com a esposa, tá olhando as imperfeições naturais que a esposa tem, e na banheira do Gugu ele está olhando. E de repente ele não está vendo essas imperfeições. Então o desejo dele começa a ir para outro lugar, não para a esposa. Os filhos começam a ser expostos a uma normalidade de uma hipersexualização corporal. Rafael, mas onde isso implica na educação? Não sei, não parece ser óbvio, essas pessoas vão querer estudar? Né? Tipo hoje, que todo mundo quer ser youtuber, não é isso? É uma exposição de imbecilidade, não é isso? Tem um monte de adulto que ele só quer fazer uma dança maluca, quer parecer esquisito para bombar ali nas redes, viralizar, e dali ele conseguir, sei lá, patrocínio de alguma coisa para ganhar dinheiro em cima disso. Ou seja, se antes a gente está falando de uma educação para a excelência humana, para a virtude, agora a gente está falando assim, eu preciso viralizar para chamar a atenção e assim vou ganhar dinheiro com isso e está tudo bem. Né? Eu não vou nem entrar nesse ponto da sexualização, como, né, caiu agora em moda recentemente aí a própria dinâmica da adultização, né, de crianças, que é isso, gente. Né? Então, isso move para a educação aonde? Uma criança que está estimulada para isso o tempo inteiro, ela vai querer estudar para quê? Estudar é chato. Cansa. Né? Eu falo para os meus alunos que estudar é você se deparar com a sua ignorância. Ou você acha que você vai abrir, sei lá, Suma Teológica e na primeira sentada você vai entender tudo. Só que você tem que aceitar que você é ignorante. Por isso que estudar não é algo para os orgulhosos. Estudar é para os humildes. Porque eles sabem que não sabem. Por saber que não sabem, buscam aqueles que sabem mais do que ele. E quando buscam aqueles que sabem mais do que ele percebe que ele continua não sabendo algumas coisas. Mas com calma ele vai meditar, ele vai contemplar. Ele vai buscar saber. E por que isso é bom? Porque todo o bem do ser humano vai desaguar para o bem comum. Por que eu tenho que ser virtuoso? Não é porque eu, sendo virtuoso, eu vou desaguar no próximo. No meu filho, na minha esposa, etc, etc, etc.
Então, esse é um ponto central quando a gente olha na vida humana, entendendo que o melhor projeto de bem comum é aperfeiçoar a nós mesmos. Aí sim, aí nós vamos caminhando no impacto. Quando a gente vem numa sociedade extremamente egoísta, eu não tenho que ser melhor, não tenho que provar nada para ninguém, não me arrependo de nada, esse sujeito acha que ele não tem conexão. E Aristóteles mesmo vai falar que nós somos animais sociais. Nós estamos sempre em relação. Todas as virtudes, em algum grau, vão impactar no próximo. Né? Então, isso não pode perder de vista, tá? Quanto tempo eu tenho? Porque eu estou aqui falando. 15 horas? Tá. É 15 minutos mesmo? Tá. Então, quando a gente pensa nas virtudes, as virtudes precisam ser praticadas. Elas precisam ser conhecidas, amadas e praticadas. Né? Porque a gente parte daquela premissa de Santo Agostinho que só se ama aquilo que se conhece. Por isso que eu comecei falando que se eu tenho um problema de antropologia, de metafísica, um problema moral, eu não conheço, então eu não amo. Então, se eu não amo, eu estou sempre numa relação de desamor. Ou seja, se um colégio não sabe o que é o homem na sua perspectiva antropológica, metafísica, eu tenho uma escola que não ama o aluno. Ou seja, virou uma caixa de receber crianças e ganhar dinheiro com isso. E a criança problema é que vai embora, porque eu quero que a minha caixa continue lá, todo mundo encaixadinho ali. Né? Então, as virtudes vêm para trazer essa excelência humana. E para eu não entrar muito nas virtudes num campo muito filosófico e abstrato, né, pensando nas 4 virtudes cardeais, prudência, justiça, fortaleza e temperança, a prudência é a virtude da escolha. Né? Me parece que escolher é algo importante na vida humana, na verdade. Porque todo mundo está escolhendo o tempo inteiro. Vocês escolheram vir para cá. Vir para cá é uma escolha correta? Aí a prudência vai falar o seguinte, depende, porque a prudência ela visa a contingência. Se você deixou a tua casa pegando fogo com uma criança e veio para cá, você não foi prudente, né? Você foi imprudente. Mas se está tudo em ordem, você acha que aqui é um congresso que vai te ajudar a entender, a aperfeiçoar a sua prática, etc, etc, opa, é um ato prudente, né? Então a prudência se relaciona com a escolha. Por isso que não tem como a gente pensar em colégio, em família, sem exercício de virtude, e principalmente de virtude da prudência. Joseph Pieper vai falar, a prudência é a rainha das virtudes. Sem prudência não temos as outras. Então tem um livrinho chamado Virtude da Prudência, a virtude da decisão correta. Ou seja, decidir-se é ato da prudência. Ao contrário do que a gente veio aprendendo nas últimas décadas, que colocaram o prudente como medroso. Né? Não parece que o prudente é um cara medroso? Né? Talvez no nosso imaginário tenha isso, né? O prudente é aquele cara que vai falar assim, não, melhor não, vou fazer não, acho que pode dar errado. O prudente é uma virtude, a prudência é uma virtude da decisão. Ou seja, e a decisão correta. Para você decidir o que é correto e manter essa escolha correta, precisa de coragem, não de medo. É claro que dentro da prudência, aí nós temos inúmeras partes integrantes dessa virtude, que seria a cautela. A cautela é importante. Para um homem ser prudente, ele precisa ser cauteloso. Ele tem que ter também uma constância, né? Ou seja, o inconstante não é prudente. Né? Se uma hora eu quero A, outra hora eu quero B, só que eu tenho que sempre querer A, então eu estou sendo meio imprudente nessa dinâmica. Tá? Depois, nós temos a virtude da justiça, que eu chamo aqui das virtudes da inter-relação, da relação com o próximo. Segundo Santo Tomás, é uma vontade constante e perpétua de dar ao outro o que é do outro. É interessante que ele falou assim, vontade constante e perpétua. Tipo, né? Olha o nível de dar ao outro o que é do outro. Mas preste atenção, se a minha filha tem 2 anos e meio, e o meu filho tem 1 ano e 3 meses, mais ou menos. 10 minutos, ok. Minha filha tem 2 anos e meio, e meu filho tem 1 ano e 3 meses. Se minha filha pega um carrinho dele, e ele chora, e ela pegou da mão dele. Ela não deveria pegar da mão dele, ele está brincando. E eu chego para ela e falo assim, ó, devolva o carrinho pro teu irmão. Não. Devolva o carrinho pro teu irmão. Não. Fala, se você não devolver o carrinho pro teu irmão, vai acontecer um negócio muito ruim com você que eu não posso falar porque minha palestra está sendo gravada. Né? Aí ela vai lá e devolve. Né? Aí, ela devolve com um sorriso na cara? Ela devolve com vontade de devolver mesmo? Nossa, estou fazendo um ato da justiça aqui, como Santo Tomás falou, meu pai me explicou ontem. Jamais. Né? Claro que não. Ali é a virtude da justiça? Não. Mas ali é um ato de devolver algo. Ou seja, eu estou fazendo com que ela lide com a frustração. Ou seja, lide com essa parte afetiva não tão agradável,
porque ela fez algo errado, certo? Então, a virtude da justiça, ela não é esse... Toma aí. Não, é um amor, é uma alegria ao dar ao outro o que é do outro, né? Por isso que, por exemplo, um sujeito que dá R$ 50 para um morador de rua, mas ele leva lá um iPhone dele, tira uma foto para fazer uma selfie com o mendigo e posta lá no Instagram e fala assim, pô, aí galera, estamos ajudando aí a população e tal. Em termos de virtude da justiça, ele faz um ato justo. Ele ajuda alguém que necessita. Mas de virtude ele está longe, porque ele está alimentando a vaidade dele. Então, a virtude da justiça não é esse elemento da vaidade, é dar o outro que é do outro. Eu querer fazer esse bem, ajudar mesmo. Então, a justiça, inclusive, é uma virtude, eu ia falar que é uma virtude meio abandonada, mas todas as virtudes são meio abandonadas nos dias de hoje, né? Ou seja, se a gente pensar na prudência, as pessoas... Qual o critério que é da escolha? A verdade? O correto? O bem? Não, é o que eu sinto, o que eu quero agora. A justiça? Cada um cuida de cada um. Né? Eu cuido do meu, você cuida do seu, não estou nem aí. Né? Depois nós temos a virtude da fortaleza, que é uma virtude maravilhosa, que fala sobre, né, a busca de um bem. Mas qual bem? Qualquer bem? Não. Aquele bem que é difícil de ser alcançado. Há bens que custam, né? Santa Teresa já falava, é justo que muito custe e que muito vale, não é isso? Pode ser que eu tenha invertido a ordem da fala, que às vezes eu inverto, mas o sentido é esse, né? Então, há bens que custam certo esforço e eu tenho que ter uma capacidade de resistir nele. Ah, meu sonho é casar. Olha, se você não tem a virtude da fortaleza, vai acabar. Ah, meu sonho é ser pai, é ser mãe. Se você não tem a virtude da fortaleza, você vai passar a odiar seus filhos em algum momento. E vai odiar mesmo. Porque ele vai começar a impedir a tua liberdade. Ou seja, a desordem vai aumentar o seu ódio pela realidade. Tá? Mas vamos continuar nas virtudes. Então, pense o seguinte, numa sociedade que não quer ter esforço nenhum para buscar bens, é uma sociedade que vai nivelar sempre por baixo. Por quê? Aquilo que é mais elevado exige mais. Não é verdade? Então, isso vira um problema. Temperança. A gente lembra da palavra tempero. Né? A batata frita tem que ser sem sal? Não. Tem que ser extremamente salgada? Também não. É um meio termo ali, né? Um pouquinho de sal. A temperança é a virtude que ordena a nossa relação com os prazeres. Parece que é uma virtude extremamente necessária nos tempos atuais, não é verdade? Onde as pessoas perderam a mão em relação ao prazer. Eu quero prazer o tempo inteiro. Se a gente parar para pensar, olha como a sociedade entendeu isso. Para quem é das antigas e assistiu Lost, né? Não vamos comentar sobre o final, né? Mas tudo bem. Como é que acontecia no episódio de Lost? Saiu um episódio, sei lá, domingo. Você passava a semana inteira pensando naquele episódio que acabou. E no outro domingo você ia assistir. E torce para não ter um jogo do Brasil ali no meio do caminho, senão vai pular 15 dias. O que a Netflix fez? Ó, saiu a temporada nova da série ABC. Os 15 episódios estão disponíveis aí para você, tá? Porque você não pode sofrer para esperar uma semana e assistir outro episódio, né? Aí o que você faz? Você entra madrugada dentro. Aí o que essa madrugada adentro significa? Você atrapalhar o teu dia posterior, mas afinal de contas você estava assistindo sua série, é muito gostosa essa série, é muito boa, não é verdade? E aí fica o tempo inteiro. E aí essa pessoa perde a capacidade de esperar. A vida humana é uma espera. Católicos que estão aqui, vocês querem o céu, né? Vocês podem adiantar esse processo? Não, né? É melhor que não, né? Então, se adiantar esse processo, não vai chegar, né? Então, a espera faz parte da vida. Mas quando mais nós temos uma sociedade anti-virtude, anti-prudência, que não tem critério objetivo em relação ao bem e verdade para escolher, entre uma justiça, uma injustiça, que eu não mais me importo com o próximo, numa fortaleza que eu me torno medíocre e que eu crio o hábito da desistência, da covardia. Quanto menos as pessoas se adaptam ou crescem dentro da virtude da fortaleza, mais elas vão ter o hábito do fracasso, porque elas vão desistir das coisas. E como é ruim ter uma coleção de desistências, né? Passaram-se 10 anos. Ah, eu não casei porque eu tive medo. Ah, eu não tive filho porque eu tive medo. Ou seja, você só acumulou o hábito de desistência. Enquanto a fortaleza é enfrentar as coisas, né? A minha filha tem 2 anos e meio. Como é que vai ser minha filha com 17? Eu não sei, meu amigo. Não faço a mínima ideia. Entende? A única coisa que eu sei é que ela é sanguínea. Isso me desespera um pouco. Mas esse é um outro assunto. Né? Ela é uma mini prefeita. Ela já está fazendo a candidatura dela de 2050. Já está ali, preparando para agora já. Então, gente, ou crescemos, amadurecemos, educamos os nossos afetos através das virtudes, ou seremos
destruídos. Não é um exagero. Ou seremos destruídos, irreconhecíveis, através de uma vida viciada e com os afetos desordenados. Ou seja, ou estamos subindo ou estamos crescendo. Para finalizar, tem uma frase do Rudolf Allers, um psiquiatra muito importante, que ele fala que no outro extremo da neurose se encontra a santidade. Ou seja, no extremo dessa escuridão nós temos, no outro lado, a luz. Diante do mal, nós temos um bem. Diante do vício, nós temos a virtude. Diante da desordem, temos a ordem. E aí, cabe a cada um de nós saber o que escolher e manter essa escolha. Muito obrigado.